Pessoal, bora lá. Motor de arranque Titan 150. Ok? Aqui eu já fiz a marcaçãozinha para depois que a gente desmontar, a gente montar na mesma posição. Um de cá, dois de cá. Por quê? Para a gente não colocar em cima invertido. Porque se colocar ele ao contrário, depois que montar ele roda para trás, ele roda inverso. Então eu marco sempre a posição para não ter erro. Aqui em cima é onde é preso o polo positivo, certo? O polo vai aqui no meio, a porquinha, e aperta ele. Toda vez que for tirar essa porca, eu aconselho travar de baixo com a chave e soltar de cima. Porque se girar todo esse eixo aqui, quebra um suportinho de plástico que tem por dentro. Depois na desmontagem eu vou mostrar para vocês qual que é esse suporte. Então sempre trava aqui e solta a porca em cima. Não solta de uma vez, porque pode girar e quebrar o suporte. A desmontagem dele é feita da seguinte forma. Aqui são dois parafusos 7, né? Isso, aqui é 7. Dois parafusos 7, então a gente vai retirar os dois parafusos e depois vai sacar peça por peça. Eu vou mostrando aqui no passo a passo. Bom, então eu já folguei os dois parafusos aqui. Vou tirar um, tirar o outro. Nos parafusos tem uma guarniçãozinha de borracha nos dois. Cadê o outro? Ah, tá aqui. Nos dois parafusos tem uma guarnição de borracha, certo? Que é para vedar e evitar entrar água ou qualquer outro tipo de material. Feito a retirada dos dois parafusos, a gente vai sacar essa parte aqui, essa tampinha. Retirando a tampinha aqui. Aqui por dentro a gente tem um retentor e tem um rolamentinho lá dentro. Isso aqui é muito difícil, dá problema, muito difícil de trocar. Aqui a gente tem uma arruela que serve como uma espécie de trava, que ela vai encaixada nessa posição. Vou virar ela aqui para vocês verem direitinho. E assim, vê bem o lugar que vai desmontar, porque esse motor de arranque solta muita sujeira. No caso é o pó da escova que solta esse resíduo preto. Embaixo daquela arruela tem uma outra arruela lisa redonda. Uma não, na verdade duas, né? Depois, aqui no meio, tem aquela partezinha com imã que eu falei para não montar invertido, porque senão roda ao contrário. E tem duas guarnições, uma aqui e outra embaixo, justamente com a finalidade de vedar e não deixar entrar água. Então a gente vai fazer a retirada da guarnição superior. Agora a gente vai sacar essa parte do meio. Para sacar é bom sempre segurar esse eixo e depois puxar para cima, senão o imã puxa e já sai tudo desmontando. Feita então a retirada da parte central do motor de arranque, que no caso seria o imã, né? Esse aqui é o imã. A gente vai tirar o induzido. O induzido é essa parte do meio, seria o eixo do meio. A gente vai puxar ele para cima. Pronto, esse é um induzido. O induzido, aqui embaixo vai ter uma arruelinha, sempre tem, certo? Tá grudadinho aqui, mas ele tem a arruelinha também. E aqui dentro a gente vai ter as escovas, que são esses quadradinhos aqui. As escovas do motor de arranque, certo? As duas escovas. E atrás da escova tem as molinhas. As molinhas são duas molas e duas escovas. Eu vou virar, bater aqui, vou tirar um pouco da sujeira. E que jeito que é preso? Tá vendo? Dois Phillips lá no fundo. Você tirou os dois Phillips, já vai sair o suporte da escova e uma escova. Depois a outra eu vou mostrar como que tira. Pessoal, feita então a retirada dos dois parafusos Phillips, uma escova sai junto com o parafuso, aqui tá as molinhas. Aqui é aquela arruelinha que eu falei agora há pouco no pé do induzido, certo? Só para mostrar. Aqui dentro tem o suporte da escova. Tirou os dois Phillips, a gente vai tirar o suporte da escova. Não liga não que essa sujeira faz mesmo. E aqui embaixo do suporte da escova tem duas proteçãozinhas que é para não fechar curto. Ok, tirou uma, tirou a outra. Então o que ficou agora foi só uma outra escova. A gente vai soltar esse parafuso, essa porca 10, né? E por baixo tem mais algumas arruelinhas. Feita então a remoção da porquinha 10, a gente vai só empurrar para dentro, certo? Empurrou, pega as arruelinhas aqui para não cair, para não perder. Tiramos.
Ok, agora na carcaça não tem mais nada, a gente zerou ela, tirou tudo. Aqui é o seguinte, lembra que no começo do vídeo eu falei para não soltar a porca sem travar embaixo, senão quebra o suporte por dentro? O suporte seria esse plásticozinho preto aqui, ó. Esse quadradinho, é um suportinho, justamente para não deixar pegar na carcaça e não fechar curto. Seria esse suportinho, então não gira sem travar porque pode quebrar ele e depois dá problema. E vai uma guarniçãozinha bem pequenininha depois dele. Então no caso é a escova, certo? O eixinho aqui da escova, ela coloca por dentro, por fora, guarniçãozinha, arruela, 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 porca. Ó, aqui está o nosso motor de arranque, totalmente desmontado, peça por peça. Parece difícil, né? Mas não é não. Aqui é bem simples a montagem, a gente vai no passo a passo. E eu tenho certeza que você vai aprender a tirar de letra isso daqui. Assim, toda vez que desmontar, realmente vira aquela sujeira, aquela anarquia. Se você quiser lavar, pode lavar com óleo diesel, com gasolina, com um sabão, não tem problema. Pode lavar, lava bem lavadinho, deixa limpinho, seca, deixa bem sequinho. O único segredo na hora de montar é colocar um pouquinho de graxa aqui e um pouquinho aqui. Entendeu? Porque como você vai lavar, vai tirar toda a lubrificação, vai ficar seco. Então, monta com um pouquinho de graxa para não ter problemas. A gente vai começar por onde? A gente vai começar pelo fundo do motor. Essa peça aqui. A gente vai colocar primeiro. Na verdade, a gente vai fazer o sentido contrário do que a gente fez, né? A gente desmontou no sentido, agora a gente vai fazer o reverso. Começar de trás para frente. Tá. Então a gente vai pegar o fundo do motor. A gente vai pegar essa escovinha, o eixinho onde vai a porca. A gente aqui está na sequência. Deixa eu mostrar para vocês. Suportinho de plástico, quadradinho que eu falei que às vezes quebra, que não é bom travar. Então é o seguinte, colocou por dentro, colocamos aqui então. A gente vai colocar por dentro dessa furação, desse jeito. Depois que encaixou aqui dentro, a gente vai fazer a seguinte sequência: uma arruelinha de borracha, essa arruela menor de cortiça, essa outra maiorzinha de cortiça também, e por último a de ferro, depois uma porca. Nunca inverta, nunca coloque essa de ferro, porque senão fecha curto, queima tudo. Nunca deixe de colocar essa primeira borrachinha, que essa aqui é fundamental também para poder fazer o isolamento e não fechar curto. E eu vou montando aqui. Bom, já encaixei então a escovinha por dentro no suportinho. Ok, tá encaixadinha aqui dentro. E já coloquei a primeira arruelinha de borracha. Tá vendo ela aqui no cantinho, aqui por dentro? Ela serve para isolar, para não ter contato essa peça com essa. Então ela serve para isolar em volta. Agora a gente vai pegar a primeira arruelinha de cortiça. Colocar ela. A seguinte maiorzinha também de cortiça. Na sequência, a de ferro. E por último, uma porca. Bom, colocado todas as arruelas, coloquei a porquinha. A gente encostou e deu um apertinho. Dá um aperto de leve também, não aperta muito para não quebrar o suportinho por dentro. Vai ficar desse jeito. Agora, próximo passo, a gente vai colocar os isoladores. Seriam essas duas pecinhas aqui, ó. A função dela é a mesma daquela guarnição. É isolar para não ter contato uma peça com a outra e não fechar curto. E aqui já tem a cavinha delas direitinho, aqui no fundo. Ô, danadinha. Eu tive que dar uma pequena pausa aqui, porque com a mão só é mais complicado, né? Mas tá lá os dois isolamentos. Nunca deixe de colocar isso aqui, sempre coloca. Porque se você não colocar, vai fechar curto, vai queimar mais componente na tua moto, vai estragar mais coisa. Então, é fundamental. As guarnições de vedação, esse
E essa pecinha aqui é fundamental. O isolamento, o isolador é fundamental. Sem ela não funciona. Se for montar sem, não monta. Próximo passo, a gente vai colocar a mesinha, o suporte das escovas. A posição dela aqui é assim. O lado da abertura fica para o lado daquele suportinho de plástico, certo? Essa é a posição, a gente vai descer ela e parafusar. Certo, a mesinha está lá dentro, eu já coloquei um parafuso. Esse outro eu não coloquei ainda, por quê? Porque aqui vai a outra escovinha. Então como é que funciona? Vai ser essa escovinha lá no fundo, certo? E o parafuso atravessando por ela e apertando exatamente nessa posição. Ok, então já coloquei a outra escova, já parafusei, certo? A gente não vai fazer a troca delas porque elas ainda têm um pouco de vida, não tem necessidade de trocar agora. Mas quando elas estão ruins, na verdade ela chega até no fio, esse quadradinho ele some tudo, fica só o fio, para de funcionar. É quando é feita a substituição. Aqui está meia vida, então a gente vai manter elas. Agora, em cada cavidade dessa daqui, tanto na de lá quanto de cá, a gente vai colocar uma mola de cada lado, essas molinhas aqui. Colocado a mola lá dentro, a gente vai vir e vai colocar a escovinha pressionando a mola. Nesse sentido aqui, só fazer a demonstração para vocês. Entendeu? A molinha fica lá atrás, pressionando a escova para frente, para ela poder dar contato no motor de arranque. Então, coloca a mola, depois encaixa a escovinha, certo? Para poder fazer esse sentido, esse movimento. Pessoal, só para dar um entendimento aqui para vocês. Bom, aqui dentro, assim conforme eu falei, tem a escovinha, atrás da escovinha a mola, certo? Quando você coloca a escovinha, coloca a mola, vai ficar dando pressão para frente. Então como que a gente vai entrar com o eixo do induzido entre as escovas, se não tem como a gente segurar com as duas mãos e colocar a escova? Hoje, como eu estou no meu dia MacGyver, o que eu fiz? Eu peguei 2 pedacinhos de arame, coloquei a escova, apertei a mola e estou segurando só para elas não voltar, tá vendo? O sentido? Só puxando para trás para as escovas não voltar. Feito isso, pode ser também com um clipezinho, alguma coisa que deva pegar só para segurar as escovas retraídas, entendeu? Bom, feito isso, a arruelinha já está lá no pé do induzido, certo? Colocou a arruelinha, a gente vai introduzir ele no meio, lá naquela furação. Ok, está introduzido no meio. Agora é só tirar as travinhas que eu coloquei. Só tirar para poder as escovas relar no induzido. Feita a retirada da nossa artimanha, né? E tá o induzido aqui, com as escovinhas, molinha, tudo perfeitinho, bonitinho. Todo mundo feliz. Agora a gente vai colocar o ímã. Lembra que eu falei da posição? Vamos lá então. Vamos ver a marcação. Dois riscos. Isso. 2 riscos para baixo. Então seria nessa posição. 2 riscos para baixo. Certo? Assim, eu aconselho usar as duas mãos. Uma para segurar o eixo e a outra para passar o ímã, porque senão na hora que você for colocar o ímã com a mão só, isso aqui vai grudar, vai puxar tudo para cima, você perde o serviço, vai ter que fazer de novo. Então a posição é essa. A gente vai só colocar as guarniçãozinhas. Vamos colocar de baixo aqui. Ok, colocou a guarniçãozinha de baixo. Agora a gente vai fazer aquele sentido que eu falei. Eu só vou dar um pause aqui, porque com a mão só, igual eu falei, vai colocar, vai grudar, vai estragar o serviço. Belezinha aqui então, encaixado a parte no meio, a parte do ímã na posição certa. Agora a gente vai vir com a próxima guarnição. Colocada então a guarnição superior, agora a gente vai vir com as arruelas. Então, a mais grossa embaixo, a mais fina no meio e essa com trava em cima, exatamente nessa posição, nesse sentido. Colocado as 3 arruelas. Sim, ok, nessa posição. Agora a gente vai partir para a tampa, só colocar a tampa e parafusar.